O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando esses espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando esses espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre mulheres e a economia solidária, com Anicena, economista. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Anicena. Atualmente eu sou a presidente da Unisol Bahia, né, que é uma central de cooperativas e empreendimentos solidários aqui no estado da Bahia. Sou economista de formação, mãe solo, mulher preta, de periferia. Iniciei o meu processo de organização de militância a partir do meu local de moradia, que aqui é um complexo, né? Nordeste de Amaralina, aonde eu fazia o trabalho de base de organização de mulheres. Logo em seguida, quando adentrei a universidade, fiz junto com o debate da economia uma pesquisa que abrangeu, né, a Península de Itapajipe, aqui onde a gente construiu uma formulação da economia dos setores populares com Gabriel Crachetti. E aí entrei aí no mundo do cooperativismo e da economia solidária. São mais de 25 anos de militância. Também, atualmente, estou na coordenação estadual do setorial de economia solidária do partido, ao qual me orgulho muito, porque a gente faz o debate da economia solidária a partir desse lugar, né, trazendo a reflexão de um modelo de desenvolvimento sustentável, igualitário, solidário, principalmente aqui num estado onde a gente tem ainda um índice de desemprego muito alto, né, principalmente nas zonas urbanas e periféricas, onde a economia informal ainda é uma pauta, né, para, vamos dizer assim, a construção do trabalho na perspectiva deste lugar, e a gente vem organizando essas pessoas não só para pensar o trabalho, né, porque a gente entende a economia solidária como um modelo de autogestão, de empoderamento, de formação e de organização comunitária. Então, um pouquinho da minha trajetória, já passei por incubadoras, já passei por universidade, já dei aula sobre economia solidária, e assim, atualmente estou nessas duas instâncias, assumindo um novo desafio a partir de hoje, que vou ter eleição daqui a pouquinho, vou estar também representando a Unisol na Unicopas, que é a nossa Confederação do Cooperativismo Solidário, aí atuando agora a nível nacional e organizando esse modelo que para nós é muito caro, é muito importante e tem a cara do nosso Partido dos Trabalhadores. A economia solidária ela não é apenas uma alternativa econômica, ela é, sobretudo, um projeto político de sociedade, né? Que tem como base fundamental questionar as bases do próprio capitalismo. E, com ele, o debate do patriarcado, do racismo estrutural. E é justamente por isso que as mulheres, em especial as mulheres negras, ela ocupa um papel central na construção da economia solidária e na sua base de sustentação, né? Historicamente, são as mulheres negras que seguram a vida nos territórios e organizam a produção, o cuidado, a sobrevivência coletiva, as redes de apoio. E é na economia solidária, esse saber ancestral, né? Ele tem uma grande força política e autogestionária.
E é na cooperação, é na partilha do trabalho e da renda que a gente consegue realmente trazer essas mulheres para o protagonismo das suas vidas, né? Para essa construção coletiva e para essa tomada de decisão. Eu sempre digo que a economia solidária, ela não seria economia solidária se ela não fosse muito balizada numa economia feminista, que tem a centralidade da nossa economia. Acho que 75% hoje, é os dados mais recentes que nós temos, da economia solidária, ela é composta por mulheres. E elas são as protagonistas, elas são as formuladoras, elas são as guardiãs desse projeto. E assim, eu não vejo a economia solidária sem essa prática concreta, né? Desse horizonte transformador, desse horizonte equitativo, mas sobretudo desse horizonte aonde a política de mulheres ela é reafirmada e colocada como central na base do trabalho, na base da organização da sociedade e no modelo de desenvolvimento econômico que nós temos hoje, enquanto sustentável, igualitário e justo. A economia solidária ela contribui com certeza para essa economia das mulheres, porque ela rompe com a lógica da exploração, né? E essa é uma exploração individualizada e de um trabalho precarizado que historicamente nos coloca, enquanto mulheres, sobretudo as negras, nesse debate da informalidade, do trabalho mais desvalorizado e dessa dependência econômica, né? Então, ao a gente organizar esse trabalho de forma coletiva, solidária e autogestionário, a gente cria condições para que essas mulheres elas possam controlar o processo produtivo, né? Elas decidam sobre a renda, elas consigam conciliar o trabalho com a própria vida e que elas tenham uma voz política, né, dentro dos empreendimentos, mas também dentro do movimento. Então, eu vejo a economia solidária, ela, de certa forma, como um instrumento importante, né, e que enfrenta na prática essas desigualdades de gênero, de raça e de classe, que eu acho que é bem importante te dizer, porque nós também nos entendemos como classe trabalhadora, né, e que reconhece o valor de um trabalho que muitas vezes ele é invisibilizado, né? E que, de certa forma, também redistribui esse poder ao construir essas relações baseadas mais na cooperação e não na competição. Né? E é uma estratégia concreta de resistência e de emancipação do mundo do trabalho. E se a gente for olhar hoje, somos nós que somos a base dessa pirâmide, né, da desigualdade, nós mulheres. Somos nós que sofremos as maiores violências neste lugar. Somos nós os trabalhos mais precarizados e invisibilizados. Então, a economia solidária, ela aponta para o cerne dessa questão, né? Do enfrentamento a este lugar onde as mulheres elas se tornam protagonistas desse processo, aonde o debate de raça ele é fundamental, porque nós estamos falando de uma população preta, né? Uma população negra, e, sobretudo, na qualificação desse trabalho. E na preocupação também efetiva de que a gente possa falar desses outros trabalhos, das economias de cuidados, né? Das outras economias que, por não ser monetarizada, muitas vezes elas não são colocadas como trabalho, trazendo esse trabalho para o foco e dizendo que a gente, quanto mulher, a gente resiste para existir e que o trabalho ele precisa ser um foco importante nessa autonomia, desde que ele compreenda essas diversas nuances e coloque as mulheres no protagonismo do processo de desigualdade que hoje nós temos no nosso país. O desafio que nós temos hoje é garantir que a economia solidária ela seja uma política estruturante de desenvolvimento, né? E não uma ação pontual ou meramente uma política compensatória, né? A gente teve um avanço ao longo aí desses 13 anos, da gente ter sancionado e regulamentado a nossa política, agradecer ao nosso presidente Lula, claro, né? Só podia ser no governo do presidente Lula. A gente conseguiu aí na Expo Catadora a regulamentação da nossa Lei Nacional de Economia Solidária, e isso vai constituir para nós um marco regulatório, né? Que prevê não só o orçamento, que vai ser tão importante para que a gente possa fazer o investimento necessário na capacitação, no fortalecimento dessas mulheres, na própria economia circulante desses modelos de desenvolvimento, mas também vai garantir que a gente tenha mais visibilidade quanto política de modelo de desenvolvimento econômico, que inclusive o nosso senador Jacques Wagner fala muito sobre isso, né? Que ele acredita muito que a economia solidária ela é da ordem econômica e não só uma política compensatória. Então, a gente entende hoje que o nosso grande desafio é fazer com que essa política, depois de regulamentada, ela seja realmente executada, né?
porque a gente sabe que ainda existe muito da vontade. Quando você faz uma política federal e que ela, de certa forma, vai ser municipalizada, então a gente vai precisar muito contar com os municípios para que isso chegue realmente nas mulheres, né? Então a gente tem feito um esforço, enquanto Unisol, enquanto setorial, enquanto instância do cooperativismo solidário, de mobilizar esses municípios para que a gente possa garantir que eles conheçam mais sobre a economia solidária, possam implementar, né, os instrumentos regulatórios dentro do município, com a política municipal. Tem feito também um debate a nível estadual, né, da política estadual, para garantir que a gente tenha marco regulatório, e assim a Bahia, ela é um celeiro e ela é um grande instrumento de aprendizagem para outros estados, porque desde que a gente tem aqui governos petistas, a gente tem conseguido manter a economia solidária como um centro de debate importante, e com certeza o nosso governador Jerônimo tem ajudado muito e contribuído para que fortaleça isso cada vez mais, mas a gente ainda percebe a dificuldade em outros municípios, em outros estados, que isso se complete e que isso realmente se torne um processo de enfrentamento, né, à descontinuidade dessas políticas públicas e de subfinanciamento e burocratização excessiva. Então, a gente precisa garantir que essas políticas elas também tenham um enfoque muito claro sobre as mulheres, e essa transversalidade ela é fundamental, porque às vezes, a gente trabalha a política da economia solidária, mas a gente não dá esse recorte, né? Eu tenho muita honra, né, de que a Unisol, ao longo dos seus anos aí, constituiu a paridade como um espaço importante de fortalecimento da nossa plataforma, né, do cooperativismo. Então, para você ter ideia, hoje a maioria das presidências nos estados da Unisol são geridas por mulheres, que é a cara da economia solidária. Então, a gente precisa que a política também ela reconheça, né, essas mulheres com acesso a crédito, a formação, a assistência técnica, a mercado, a política de cuidado, e eu não vejo outra, né? O Estado ele tem um papel estratégico nessa indução, no financiamento e nessa articulação. Mas a gente também entende, né, que para que isso a gente realmente aconteça, a gente precisa ter pressão social, organização popular, incidência política. Então, a escuta nesses territórios, principalmente dessas mulheres, elas precisam ser feita para que a gente não tenha nenhuma política que não seja construída a partir da base. Então, o nosso trabalho tem sido muito voltado para isso. Então, formar os municípios, gestores municipais, garantir a aprovação da política municipal, para que a gente possa ter ressonância a respeito da política federal que foi aprovada. Então, eu fico observando o quanto a gente pode ser fundamental nessa retomada de um modelo de desenvolvimento equitativo, né? Então, essa política que a gente tem construído aqui na Bahia tem centros públicos que têm sido referência, nós estamos organizando os arranjos produtivos, estamos fazendo esses embates também a partir da transversalidade das secretarias municipais, estamos organizando um conteúdo programático para pensar as escolas, vou deixar até um recadinho aqui, né? A gente quer economia solidária nas escolas, a gente não quer só falar de empreendedorismo, a gente não quer falar da individualidade, nós queremos falar da coletividade, da organização de base. Temos discutido as economias periféricas, com um debate, principalmente na segurança urbana, porque é onde a gente tem os maiores índices, né, de precariedade, então a gente tem levado para dentro da periferia esse debate da economia solidária, através do reforço escolar, do esporte, da cultura, porque a economia solidária também é tudo isso, né? E, de certa forma, organizando a sociedade para compreender o seu papel enquanto trabalhadores e trabalhadoras, mas, sobretudo, também enquanto cidadão, né? E eu acho que é isso que a gente tem construído de melhor na política pública, mas a gente já sabe que tem um caminho aí a avançar muito grande de reconhecimento e de que essas políticas realmente se tornem estruturantes e não só meramente um papel, né? E a gente sabe que isso tem tudo a ver com a pressão social, com a nossa organização, e nós estamos organizados, viu? Estamos todo dia pressionando e garantindo que o controle social esteja presente nessas políticas. Falar de trabalho é falar de dignidade, né? Muitas pessoas falam de emprego e nós falamos de trabalho. E o trabalho para nós, essa palavrinha, ela é o instrumento de repactuação da sociedade com o seu lugar de bem-estar social, né? Então, através do trabalho que a gente consegue garantir direitos para a maioria da população. Então, eu não vejo o debate da economia solidária sem a discussão do feminismo, porque é sobre nós que a economia solidária fala, sem o antirracismo, porque é sobre a população negra que a gente também fala dos maiores índices de desemprego e da informalidade que nós temos a nível de mundo do trabalho,
né? E sobre as próprias desigualdades que esse público enfrenta, né? E que são estruturais. Então, esse modelo econômico, ele não questiona o patriarcado e o racismo é, como meramente um processo pontual. Ele questiona, de certa forma, isso como algo estruturante que está enraizado na nossa sociedade e que precisa ser combatido de forma eficaz a partir de políticas de organização da classe trabalhadora. E aí vem o trabalho e a economia solidária como esse instrumento de combater essas linhas ideológicas. Porque quando você constrói o processo formativo, você também constrói o processo de tomada de consciência. E se a gente consegue fazer um processo de tomada de consciência, a gente consegue olhar para esses lugares e esses indicadores de desigualdade como espaço que a gente precisa fazer enfrentamento a partir de um processo formativo e de autonomia e de liberdade enquanto trabalhador e trabalhadora. Então, a economia solidária ela é baseada nisso, né? Ela tem como centralidade a vida, né? Ela tem princípios a partir da justiça social, da igualdade de gênero, da igualdade racial e da democratização da economia, que eu acho que é o grande, vamos dizer, elo de organização da sociedade. Eu lembro, e aí eu vou falar um pouquinho de mim, que eu acho que é legal, quando eu venho de uma periferia, como eu falei no início, né? E como é que eu chego à economia solidária? Então, eu venho de uma mãe que fazia ferro no cabelo das pessoas, né? E que com esse dinheirinho ali, ela conseguia minimamente sustentar suas duas filhas. Ela não podia trabalhar fora, então esse trabalho era feito dentro da nossa própria casa, e a gente crescia ali falando da dificuldade de uma mãe com filhos ter um trabalho formal. E aí, nessa perspectiva, a gente via ali modelos de organização muito forte de rede de proteção na periferia, porque muitas vezes os filhos das vizinhas ficavam lá em casa para que elas pudessem fazer um bico, para elas poderem fazer uma faxina, né? Muitas vezes a gente comprava junto ali a compra do mês para poder comprar no atacado para o preço baixar como uma forma de sustentação. Muitas vezes a gente recebia, né, os filhos das outras para comer em casa porque a outra não tinha o que comer. Então, essa regra de economia popular e de cooperativismo, ela já existe e ela sempre existiu e foi ela que sustentou por muitos anos as nossas populações mais periféricas. Eu não vejo um lugar onde uma mulher na periferia ela se sustente se não for a partir da solidariedade e de uma rede de proteção de outras mulheres. Então a gente vê muito isso enraizado a partir desse lugar do feminismo, né? Então a Unisol, como central, e aí é importante dizer que a Unisol não é uma ONG, ela não é uma entidade apenas de fomento, ela é a própria organização do movimento. Nós somos empreendimentos de economia solidária e fazemos parte também da direção da Unisol, né? Então ela, ao longo desses anos, ela vem desenvolvendo isso, né? Essa formação a partir desses lugares da organização coletiva, esse lugar também da política, porque não há modelo de desenvolvimento se a gente não tratar isso a partir da política social, econômica, né? E da própria política mesmo, então da ocupação de espaços. Então, nisso ela vem meio que trazendo esse lugar para nós, para que a gente possa nos organizar, fortalecer outras iniciativas, discutir, fazer incidência sobre a política pública, mas, sobretudo, fortalecer os nossos empreendimentos enquanto central. E esse trabalho, ele, ao longo desse tempo, ele vem tomando diversas dinâmicas, né? Então, acho que a economia solidária também ela tem esse poder de ela se reorganizar e de se reinventar também. Lá atrás a gente era muito focado no debate da produção coletiva, hoje a gente já faz comercialização coletiva, hoje a gente atua como consumo coletivo, como comunicação coletiva, nós estamos abrindo eixos para a prestação de serviços de forma coletiva, nós estamos discutindo o mercado institucional, então acaba que a gente acaba de certa forma, também vai adentrando as dinâmicas e necessidades de um novo mundo, de uma nova política. A última incidência nossa foi feita na COP30, através do debate da justiça climática, trazendo a economia solidária como resposta, né, para esse modelo onde a gente precisa ter a justiça climática, porque o nosso planeta não aguenta mais, e a economia solidária ela tem como princípios básicos cuidado com o meio ambiente, cuidado com as pessoas, o cuidado com a terra, né, com o nosso lugar de origem. Então, acho que a economia solidária ela vai abrindo esse processo de organização, que pensa o trabalho como eixo fundante, mas que pensa a sociedade como eixo estruturante, né? E organizando essa pauta. Então, eu vejo para o futuro isso,
A gente está vendo que a crise do capital ela está colocada. Nós não temos trabalho para todo mundo, não temos trabalho digno para as pessoas, a precarização do trabalho, a flexibilização das leis trabalhistas, e a gente precisa olhar para esses trabalhos que ressignifica o olhar da sociedade, que ressignifica o conjunto dessas mulheres, que olha para essa coletividade como uma política estruturante de formação de base também, que a gente precisa ter muito mais gente formada nesse espaço de organização política e de ocupação, né? De ocupação. Eu sempre brinco que sem a base, sem a pressão social, sem a organização dos movimentos, a gente não vai ter um governo exitoso. O presidente Lula sempre fala para a gente: vocês têm que nos cobrar, vocês têm que ficar atrás, vocês têm que apresentar pautas, porque é isso, né? Então, o nosso papel enquanto controle social, né? De a gente estar organizado, com a escutatória de quem está aqui no dia a dia, no chão de fábrica, nas bases dos nossos empreendimentos, ouvindo atentamente quais são os anseios, quais são as melhorias para que a gente possa realmente ter um país cada vez mais democrático, mais igualitário, mais justo socialmente, mas sobretudo que as mulheres tenham esse espaço, né? Sempre falo assim, ó, não tem modelo de desenvolvimento sem mulheres. Nós somos maioria, mas também ainda somos a minoria nas políticas estruturantes. Então a economia solidária ela vem como esse recorte. E eu vejo um futuro para nós, mulheres, viu, minha companheira Mária? Que seja esse lugar onde a gente não fale só de igualdade, mas a gente fale de equidade, onde a gente não precise mais lutar tanto para ter reconhecimento sobre as diversas formas que nós nos organizamos, que isso tudo seja uma prática de reconhecimento e de fortalecimento da nossa sociedade. É isso que eu vejo para o futuro. Eu convidar todas as mulheres da nossa base, aquelas também que não são da nossa base, mas que estão aqui nos ouvindo, de conhecer mais sobre a economia solidária, conhecer mais sobre esse projeto, conhecer sobre essa forma de organização que parte do lugar do produto, do trabalho, mas ela também fala da formação, ela fala de rede, ela fala de segurança, ela fala de saúde e ela fala de sociedade, né? Que a gente pode, a partir desses nossos diversos lugares, que são todos tão difíceis, né? Aqui também, às vezes, não é tão fácil, não, né? A gente tem que estar o tempo todo se colocando, a gente tem que estar o tempo todo fazendo incidência, né? Conversando com os nossos empreendimentos sobre a importância das mulheres estarem dirigindo os processos de gestão e não meramente de trabalho, do trabalho braçal, né? Porque muitos dos nossos empreendimentos, as mulheres estão mais nessa linha do trabalho braçal. A gente tem feito todo um esforço de organização delas para assumir a gestão dos seus próprios empreendimentos. Então, que vocês venham conhecer, que venham nos ajudar nessa luta, porque é um projeto que a gente acredita que é um projeto de sociedade, a gente vem discutindo isso a nível nacional e internacional. A economia como é dita hoje, ela não é uma economia que ela consegue absorver todo mundo. Então, a economia solidária, ela traz esse retrato mais claro para as nossas gerações, mas também para as futuras gerações. Então, a juventude, ela tem um papel fundante na nossa política, de não só vir como um debate geracional, mas também vir como um lugar formativo de organização deles para os próximos desafios futuros. Então é isso, é dizer para vocês que nós estamos aqui, organizando esse modelo de desenvolvimento, centrado na vida, organizado por mulheres, com democratização dos saberes, com organização formativa, com justiça social e climática, mas, sobretudo, com muita responsabilidade de que nós estamos aqui também para ser essa incidência, esse lugar de fortalecimento e esse lugar de resistência. Porque a economia solidária também é esse espaço, né? Um lugar de resistência. Então, venha nos conhecer, venha fazer parte da economia solidária, venha optar pelo setorial de economia solidária, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar e vão nos ajudar a cada dia mais crescer com esse modelo, com essa forma de se organizar e de viver. Hoje a aula foi sobre mulheres e a economia solidária, com Anicena, economista.